aquela pergunta clássica, se estão me ouvindo, se estão vendo razoavelmente bem. Ok, Belisário. Temos aí, agora sim, a apresentação rodando. Vamos lá, então. Bom, falar um pouco sobre a Apex, sobre a agência. A agência nasceu chamada Agência de Promoção de Exportações, apenas. Na época, em novembro de 97, ela pertencia à estrutura do SEBRAE. Então, a nossa origem, o nosso nascimento, é como um serviço social autônomo, teve origem no SEBRAE. E depois de 97, em 2003, então, houve sim um decreto presidencial que instituiu formalmente o Serviço Social Autônomo Agência de Promoção de Exportações do Brasil, a Apex Brasil. Aí ela passou a ter a autonomia administrativa financeira e é a continuidade da nossa história. Hoje ela é nominada Agência de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos, também faz parte da nossa missão, do nosso negócio institucional. Nós somos uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse público e de interesse coletivo e de utilidade pública. Nós somos regida por estatuto e temos uma diretoria executiva formada por presidente, diretoria de negócios e diretoria de gestão corporativa, além de um conselho fiscal e um conselho deliberativo. São 9 os órgãos que integram o nosso conselho deliberativo: o MRE, o órgão maior, o MAPA, e, além deles, o Ministério da Economia, a Secretaria Especial das PPIs, os Programas de Parceria de Investimento também do Ministério da Economia, BNDES, a CNI, a CNA, o próprio SEBRAE, de onde somos oriundos, e a Associação de Comércio Exterior do Brasil, a AEB. A Apex e o MRE, então, possuem um contrato de gestão. Nesse contrato nós temos objetivos, metas e os procedimentos que, vinculados ao planejamento estratégico atual, 2020-2023, permitem que nós tenhamos essa supervisão da gestão da agência pelo Poder Executivo por parte do MRE. Vamos seguir. Deixa eu ver aqui. Está avançando a apresentação, ok. Então, nossa missão é o core da Apex: promoção de exportações, internacionalização das empresas brasileiras e a promoção dos investimentos estrangeiros diretos. Isso como forma de apoiar as políticas e estratégias públicas nacionais. Essa é a maneira com que nós conduzimos, que nós participamos para o crescimento sustentável da economia. Então, em essência, por meio de um trabalho qualificado de inteligência de mercado, de capacitação do empresariado, nós vamos encontrar a união de forma assertiva entre a oferta exportável brasileira e a demanda internacional. O foco nosso muito direcionado a esse match, a esse encontro de interesses. E são os interesses que nós temos aqui também no nosso grupo da Panamazônia. Bom, aqui nós temos uma parte da estrutura utilizada pela agência para dar suporte para as ações de negócios internacionais no Brasil e no mundo, tanto por meio da rede de escritórios, quanto pelas parcerias com as instituições públicas e privadas e com essa integração com as embaixadas e os consulados no exterior também. Nós vamos, então, observar essa abrangência de atuação, com apoio também das áreas do Itamaraty. Além da sede em Brasília, que atende a região centro-oeste, nós temos os escritórios que atendem as demais regiões, que ficam sediados em Porto Alegre, em São Paulo e em Recife, além de nós aqui em Belém. No exterior, Marcelo está conosco, no exterior, o nosso time está representado pelo Marcelo,
que está aqui conosco, também pela Camila Rey, que trabalha, opera junto com ele na Colômbia, atendendo a América do Sul, além dos outros escritórios da Apex Brasil, em Miami e São Francisco, em Bruxelas, em Moscou, em Dubai, em Jerusalém e também 2 escritórios em Pequim e em Xangai. Nós fazemos parte do time da gerência regional da agência. Eu e o Marcelo fazemos parte desse time, operamos esses 3 escritórios, são mais de 60 profissionais que dão suporte para a agência no Brasil e no mundo. Então, nós temos aí, somando a equipe, somando a envergadura da equipe da gerência regional, nós temos ainda 120 setores de promoção comercial por meio do Itamaraty no exterior, que trabalham em conjunto conosco, e isso faz com que a gente tenha uma atuação aí muito integrada em benefício aí da promoção das exportações e da atração dos investimentos no país. No ano passado, como exemplo, tivemos aí um número elevado de ações em diversos países, e esse é o nosso objetivo maior. Bom, existem as nossas linhas principais de negócio. Como a Apex trabalha, nós podemos ver nessas 6 formas de atuação que nós vamos acompanhar aí ao longo do nosso encontro hoje. Principalmente, de forma geral, vamos falar de qualificação, inteligência, oportunidades e a internacionalização, além da atração de investimentos. Essas, então, as principais linhas de atuação da agência, onde nós vamos poder encontrar as interfaces que vão trazer as ações, os produtos, os serviços da agência para a região norte, para a América do Sul, nesse trabalho conjunto que nós estamos fazendo. Eu posso dizer que o nosso objetivo principal, então, é promover o Brasil, destacar os nossos potenciais para o mundo, e nós podemos também trazer alguns números, alguns resultados nesse último ano de 2020, e para ilustrar algumas das nossas ações. Mais de 14 mil empresas apoiadas em 2020, mais de 40% delas são empresas novas apoiadas que chegaram durante esse ano de 2020 em ações junto com a agência, e no total mais da metade delas de micro e pequenas empresas. Então, um foco, sim, muito forte, muito intenso para o apoio ao empresário que está iniciando na área de comércio exterior em direção às exportações. Na sequência, falemos então sobre qualificação. O primeiro ponto do nosso trabalho, vamos falar de PayEx, que é o programa de qualificação para exportações da Apex Brasil. O PayEx já tem uma atuação estabelecida na agência. Eu não tenho dúvida em dizer que a melhor forma de acesso ao mundo das exportações para o empresariado que pensa em levar seus produtos e serviços para o mercado internacional é o PayEx. É a forma planejada, é a forma segura pela qual nós orientamos ao acesso no mundo do mercado internacional das exportações. O empresário que fizer a adesão ao PayEx, ele vai ter quase 40 horas de atendimento individual, customizado, dedicado à melhoria dos seus processos, voltada para o início das exportações. Um destaque que a gente não pode deixar de fazer, que é um atendimento gratuito, e a contrapartida, vamos dizer assim, do empresário é dedicar o seu tempo e é investir na sua empresa para o benefício geral das suas atividades e elevar o patamar de atuação de maneira a extrapolar as fronteiras do país.
Eu quero lembrar aqui a origem do programa PayEx. Ele é um programa que nasceu em 2010, nasceu forte, porque ele trouxe para o Brasil, na época, em 2010, o prêmio de melhor agência de promoção comercial do mundo. O PayEx trouxe para o Brasil o prêmio TPO, Network Awards, concedido pelo ITC, pelo International Trade Center. E a motivação foi que nós apresentamos um programa único de capacitação de pequenas e médias empresas para exportação, que permite a elas ter um nível de competitividade e as leva à internacionalização. Então, de 2000 para cá, esse programa vem ampliando, vem aperfeiçoando, vocês estão vendo alguns dos dados, de maneira que nós temos certeza que esse é um dos melhores primeiros passos no sentido da exportação. Associado ao PayEx, numa fase complementar ao PayEx, é praticamente uma formação após a conclusão do curso, é como se fosse um TCC após ali a conclusão. Existe também, promovida pela Apex, na sequência da capacitação, aquilo que nós chamamos de primeira ação de exportação. E o empresário, então, participa de rodadas de negócios com empresas comerciais exportadoras, as tradings, as comerciais exportadoras, e o objetivo disso é destinar um espaço, um momento, em que as empresas que passaram pela capacitação do PayEx possam apresentar para os reais interessados, num primeiro momento, os seus produtos, recebendo orientação deles sobre negociação, uma avaliação do nível de aceitação do produto, avaliação de preço, formatos de embalagem, comunicação visual, enfim, é ali aquela sabatina, aquele tira-teima, onde, além dos negócios poderem ser realizados, o nosso demandante está fazendo uma avaliação da nossa oferta dos participantes do PayEx. Então, ali elas estão tendo a oportunidade de colocar em prática a experiência de negociação internacional, aplicar o conhecimento adquirido durante o programa, e nós temos certeza que é uma continuidade do programa muito positiva, onde se aprende muito. Naturalmente que as ações em direção à capacitação do empresário, elas continuam. O PayEx é uma primeira etapa. Então, para além do PayEx, em continuidade a essa preparação da empresa para ampliar o posicionamento de seus produtos, dos seus serviços voltados para a exportação, a Apex adicionalmente oferece outros serviços, outras ferramentas complementares que também orientam o empresariado, e daí já num momento de ascensão, de fortalecimento daquilo que a gente chama na agência de maturidade exportadora. Aquele empresário que ainda não se enveredou pelo ramo do comércio internacional, ele tem ainda uma baixa maturidade exportadora, e à medida que ele se prepara, ele vai ganhando envergadura, vai ganhando maturidade, que é o que a Apex se propõe a fazer. Ela pega na mão do empresário no início, antes da sua objetiva participação no comércio internacional, e faz o caminho com ele, faz essa jornada dentro do comércio exterior. Então, além desses produtos, além desses serviços, depois, quando a maturidade exportadora está avançando, nós podemos, no limite, num nível mais alto de maturidade exportadora, pensar, então, com essa parceria com a Apex, com essa preparação que a empresa vai tendo, até o momento em que ela, se tiver nos seus planos, se for do seu interesse, ela possa atuar para internacionalizar os seus negócios, né? É importante a gente trazer aqui que internacionalização para a Apex não é exportação, né? A internacionalização para a Apex é quando a empresa, após já ter uma maturidade exportadora, já está ambientada no mercado internacional, ela busque abrir ou ampliar suas operações no exterior.
Ou seja, é uma forma de otimização, é uma forma de melhoria, de potencialização. Pode ser a abertura de uma operação própria da empresa no exterior, pode ser um escritório comercial, um centro de distribuição, uma fábrica, uma franquia, uma loja, enfim, no momento em que a empresa segue de fato presencialmente ou com uma representação para o exterior. Então, desculpem. Então, nós temos esse conhecimento de conjuntos que são compartilhados pelos especialistas da agência em negócios internacionais com os nossos parceiros. É o convite que nós estamos fazendo aqui também. É um compartilhamento dinâmico, customizado, assertivo, que vai conduzir a empresa de forma planejada e segura em direção aos mercados internacionais. Nós falamos, então, de qualificação e agora, como segundo ponto, vamos falar sobre inteligência de mercado, também foco da agência, também uma das linhas principais de atuação da agência. De onde vem tanto conhecimento de mercado, tanta segurança para atuação, informação para impulsionar a promoção comercial dos empresários e dos setores brasileiros da economia? Como isso acontece? A resposta disso é a atuação da gerência de inteligência de mercado, inteligência e acesso de mercados da Apex Brasil. São informações disponíveis agora, gratuitamente, para todos os presentes, por meio do site da Apex Brasil. Lá podem ser consultadas, como eu disse, gratuitamente, diversas ferramentas de inteligência e acesso ao mercado, e elas trazem aquele encadeamento desejado que nós precisamos transformar os dados em informações e em conhecimento de fato para a tomada de decisão. Então, esse mapa estratégico de mercados e oportunidades é um ótimo exemplo. Ele tem a finalidade de apoiar as empresas no mapeamento dos mercados prioritários e na diversificação dos destinos e dos produtos da agência. Ela é uma metodologia 100% desenvolvida pela agência e nela são levadas em consideração os fatores de demanda do país, a oferta brasileira e a performance dos países concorrentes. Então, a partir dele, nós temos uma visão transversal do comércio exterior vigente. Existem também muitas outras informações sobre mercados que são apresentadas no site da Apex Brasil. Podemos encontrar painéis como esse de acesso ao mercado, estudos, análises e levantamentos de dados, informações e conhecimento que guiarão o empresariado na tomada de decisão, além de abrir os horizontes, que muitas vezes eles não são percebidos naturalmente. E essas ferramentas, elas trazem esse tipo de percepção ampliada. Aqui nós estamos falando aqui sobre alertas, são estudos, alertas regulatórios a mercados, são informações estratégicas com focos de temas regulatórios, de temas tarifários e não tarifários, de padrões privados que são de interesse para cada um dos empresários nas suas áreas de atuação. Eu quero destacar aqui, eu vou interromper um pouquinho a apresentação, eu quero destacar aqui que nós estamos, então, falando de algumas ações da agência. Falamos um pouco de qualificação, falamos um pouco de inteligência de mercado. Vou pedir agora para o Marcelo dar sequência, que nós vamos trazer outras áreas de atuação da agência para que a gente possa ampliar a percepção da nossa atuação e encontrar as conexões para cada uma das nossas realidades. Marcelo, por favor.
Obrigado, Lanfred. Brilhante apresentação, como sempre, muito eloquente, trazendo muito dado interessante aqui para os nossos participantes. Bom, como o Lanfred falou, essa parte agora aqui está muito relacionada agora a como a gente gera oportunidade de negócio para as empresas brasileiras, porque o trabalho da Apex é fazer com que as empresas cheguem às oportunidades que existem no mercado global. Obviamente que é fazendo isso por meio do nosso programa de qualificação, a adesão aos programas não apenas de qualificação, mas as feiras, eventos, todos os que a Apex cria e participa, né? Porque ela não cria todos os eventos, ela gerencia a participação brasileira em diversos eventos de escala global, como o Brasil Investment Forum, como a exposição mundial que vai acontecer agora em Dubai. Então, estar com a Apex, a conferência de estar numa delegação que está falando em nome do Brasil, né? Uma delegação de negócios do Brasil. Isso é muito importante de dizer, né? Então, uma das coisas mais legais que eu achei dessa nova apresentação da Apex é trazer esse dado, que quem exporta ou quem é cliente da Apex sofreu menos os efeitos colaterais agora da pandemia, por exemplo. O que isso quer dizer? Que das empresas apoiadas por nós, é importante salientar esse número, 48,7% delas apresentaram um crescimento, né? Isso é muito na contramão do que está acontecendo agora se a gente colocar o comércio exterior brasileiro numa lupa, né? Então, assim, obviamente que a Apex não consegue chegar a todos os rincões aí dos municípios brasileiros, mas tem um alcance muito grande e as empresas se beneficiaram bastante do nosso auxílio. Isso é muito importante porque a visibilidade das empresas é a visibilidade do nosso trabalho. Então, fica muito claro ao trabalhar com a Apex, e isso a gente tem nos testemunhos das empresas com quem a gente conversa ao longo dos anos, que a gente faz muito bem esse trabalho de encurtar caminhos, né? Então, é importante para o empresário contar com o nosso apoio aqui para encurtar caminho. Imagine vocês que eu atendo aqui uma gama de empresas todos os dias querendo saber como chegar até o mercado colombiano. Isso, para mim, é um prazer, porque a gente pode aí, de novo, trazer toda a possibilidade que tem, não só, claro, para a Colômbia, mas para a América Latina, de como a empresa pode chegar até esses mercados e como que a gente pode auxiliar na instalação dela aqui, né? Então, como que nós fazemos isso? Missões empresariais de negócio, missões comerciais, eu vou explicar um pouco cada uma delas. As missões empresariais de negócio são quando as empresas se juntam para participar de eventos como rodadas de negócio locais, rodadas de negócio com compradores internacionais, tanto no Brasil, que aí a gente chama aqui, está até aqui, o projeto comprador. As missões comerciais, elas são voltadas especificamente para públicos que acompanham, por exemplo, missões presidenciais. Então, dentro de uma missão presidencial, a gente coloca ali uma missão comercial para acompanhar a visita presidencial. Normalmente, nessas visitas são celebrados acordos bilaterais com países, especialmente os nossos vizinhos. Então, nós temos diversos acordos comerciais vigentes aí, aqui com os nossos vizinhos na América do Sul. Feiras internacionais, óbvio, a Apex é quem organiza a delegação brasileira nas maiores feiras internacionais, né? Existe um projeto muito bom agora que casa esses dois últimos, que é Feira Internacional e Projeto Comprador, que se chama APAS. E também, no âmbito da APAS, a gente organiza a participação brasileira, trazendo compradores do mundo inteiro para participar da maior feira de alimentos e bebidas que nós temos na América Latina. Então, como eu falava, rodada de negócios, agenda de prospecção e de negócios para exportação. Muitas vezes a gente vai desbravar alguns mercados quando a nossa inteligência comercial, que era o que o Lanfred estava trazendo ali antes, identifica que existe oportunidade. Por exemplo, em 2018, desculpe, a nossa inteligência comercial identificou que o setor de maquinário agrícola estava tendo uma expansão muito forte em países como Nigéria, Moçambique, que estão passando agora por uma reformulação na matriz na matriz agrícola deles. Então, o que a gente fez? Colocou o nosso escritório em Dubai para se aproximar dos compradores, e a gente fez diversas missões comerciais depois de uma missão, de uma agenda dessa prospectiva naqueles lugares. Então, é assim, identifica a oportunidade, coloca um dos escritórios para ser o ponto focal e atender ali a demanda que aquele mercado tem, e depois a gente, com a ajuda dos nossos programas de qualificação, leva as empresas até esses mercados
para realizar negócios, né? É um trabalho de inteligência de mercado com inteligência comercial, do que estão aí lado a lado, né? A gente também promove, a Apex, os principais setores da economia. Óbvio, né, que o agronegócio ele é o carro-chefe da nossa pauta, né, com a commodity. Mas também tem coisas que valem muito a pena salientar, né? Dentro da Apex, hoje, a gente tem 51 projetos setoriais, né? Desses, só 17 são do agronegócio. Obviamente que é o setor que menos precisa de convênio e apoio da Apex para lograr êxito aí ao chegar no exterior. Mas, ainda assim, a indústria brasileira, e aí eu falo de uma maneira geral, casa e construção, móveis, moda, e esses, saúde, fintech, eles estão muito bem posicionados no mercado global e é neles que a gente apoia nesse tripé aqui, agronegócio, indústria e serviços. Esse tripé é muito forte na indústria, que é onde a gente está conseguindo conferir valor agregado às nossas empresas apoiadas. Então, o trabalho da Apex ele passa muito também por gerar esse valor agregado ao que a gente está vendendo. Então, abaixo de uma estratégia país, nós vamos levar as empresas, junto conosco, claro, numa estratégia que tente colocar todas no mesmo nível de maturidade, seja aí oriunda de programa de qualificação ou não, no mesmo nível de maturidade de imagem. Para quê? Para que a gente possa passar uma imagem país relevante, de um país que é confiável como destino de investimentos e como origem para produtos importados. Né? Internacionalização. A apresentação está funcionando bem aí, pessoal? Sim, perfeito. O que a gente tem aqui, eu adorei esse slide também, só falta um empurrãozinho. Várias empresas que a gente conhece, e eu queria trazer aqui para vocês essa realidade também, elas já nascem muito globais. Existe uma empresa em São Paulo que se chama se chama Insecta Shoes. É uma empresa que vende mais no exterior do que no Brasil. Essa empresa, por mais engraçado que pareça, eu achei muito engraçado quando eu soube, mas é uma empresa de sapatos veganos. Eles produzem sapatos sem nenhum componente de origem animal, sem nada de origem animal. Então, foi uma pegada num momento crucial do mundo, numa mudança de percepção que eles tiveram, e eles já nasceram muito exportadores, vendem muito mais fora do que no nosso país. E aí, nesse sentido, a gente tem diversas outras empresas que são startups e que se encaixam nessa qualidade de startup, e que recebem muitos aportes, né, que podem receber muitos aportes. O que a Apex faz nesses casos é ir aos maiores eventos globais de investimento, né, de venture capital, para captação de recursos para essas empresas e coloca essas empresas num cenário global. O que isso quer dizer? Que a gente paga treinamento de pitch, né? Então você vai treinar o Pitch Elevator, você vai treinar tudo para apresentar sua empresa para os maiores investidores do mundo para captar recurso para que a sua startup tenha sucesso. A gente tem diversos casos dentro da Apex que começaram super pequenos e aí a gente fica muito feliz quando sabe, por exemplo, que o Hotmart, que foi uma das empresas que passou pelo programa Startout, hoje virou um unicórnio, hoje é uma empresa que vale mais de $1 bilhão. Então, assim, só para ilustrar para vocês que a gente traz para a realidade micro, né? Então, a gente o serviço social autônomo ele é para atender a micro e pequena empresa. Mas essa micro e pequena empresa, num dado momento, com o apoio devido do governo, ela vira uma gigante global agora, como o Hotmart. Então, para essas empresas tradicionais, existe um outro caminho também, e aí nessa trilha de qualificação que é muito diferente para uma empresa que não exporta, para uma empresa que já exporta, para lograr ainda mais êxito, que são esses outros programas pensados de maneira customizada para cada cliente, né? Então, nem todo mundo é tão grande quanto a Ambev que pode chegar no mercado, comprar a marca líder e virar uma empresa internacionalizada. Para os casos em que isso não acontece, a gente recebe demandas muito específicas, isso acontece bastante aqui no escritório, especialmente aqui no escritório de Bogotá, com as empresas de tecnologia, com as empresas de tecnologia em saúde e com as empresas do setor financeiro. Então, eles têm necessidades específicas que o nosso escritório precisa procurar atender, e aí a gente faz um atendimento personalizado para que eles
cheguem aqui e tenham um soft landing, né? A gente chama isso de soft landing porque conta com o nosso auxílio para que essa chegada seja o mais suave possível. Tá? Então, esses programas de internacionalização, orientação de mercado, as missões de internacionalização, elas têm como alvo empresas que já têm uma pujança exportadora maior, né? Que consigam conferir um número grande, eu não queria falar número, mas assim, para quem a gente consegue olhar e falar, olha, esse aqui é uma das que mudam o PIB quando ela exporta para um país. Né? É uma brincadeira que a gente faz na Apex, mas é uma dessas empresas que tem um impacto muito grande na nossa, desculpe, na nossa balança comercial, então a gente precisa ter um atendimento diferenciado para essas. Né? Promoção do Brasil e o apoio ao investidor estrangeiro. Do que estamos falando? A Apex tem uma plataforma agora que se chama Invest in Brazil. Nessa plataforma estão os principais dados que um investidor procura para colocar o seu capital investindo nos projetos de captação de investimento no Brasil. E isso é coordenado em diversas frentes com diversos ministérios. Então, nós estamos falando aqui que a Apex é parte de um ecossistema que conta o Ministério da Infraestrutura, o Ministério da Economia e todos os demais atores governamentais, com os SECOMs locais de cada embaixada, que fazem a captação do recurso que o investidor quer fazer no nosso país. Então, concessões portuárias, concessões de rodovias, concessões de aeroportos, todos eles, vários desses passaram pela Apex. O caso mais emblemático, talvez, que a gente tenha, seja a conquista do investimento da GE no Rio de Janeiro, que foi uma batalha com a Índia, e no final das contas o que decidiu a favor do Brasil foi o nosso ambiente econômico à época, muito mais estável do que o da Índia, que à época estava bastante conturbado. Então, assim, é um trabalho minucioso, né, de atração de investimento, e é um trabalho que busca focar nos principais pilares do desenvolvimento, do investimento global hoje, quais sejam petróleo e gás, infraestrutura, saúde, private equity e venture capital, isso muito atrelado ali ao programa de startups, né? Aeroespacial, energias renováveis, automotivo e agronegócio. Obviamente que existem outros setores que recebem aportes e interesses do exterior, mas a gente não trabalha no desenvolvimento direto desses. Esses são hoje os que a Apex tem focado e é onde a gente tem atuado também de maneira mais assertiva na busca por atração de investimento direto para o Brasil. Bom, alguns números de 2020. Desculpa, esse slide a gente retirou da apresentação porque ele está desatualizado. Infelizmente, a gente não vai poder falar deles. A nossa agenda em 2020, ela está basicamente composta de atividades, esteve basicamente composta de atividades online, em virtude da pandemia. Óbvio que isso trouxe diversos desafios, nós tivemos que reaprender toda a cadeia de promoção para realizar esses eventos, porque muitos deles são eventos muito tradicionais, como as feiras de alimentos e bebidas, as feiras de moda, as feiras do setor de casa e construção. Para todas essas, nós tivemos que realizar eventos de suporte, eventos de manutenção dos compradores, que a gente já havia identificado, mas também um grande desafio de convencimento das empresas brasileiras a exportar num momento tão crítico quanto o que a gente está passando, que ainda está passando, né? E eu acredito que o ano que vem, se nós formos fazer essa apresentação, nós vamos seguir com bastante webinar, bastante captação de investimento, episódios das nossas ferramentas de comunicação, né? Rodadas de negócios digitais, estudos de mercado, tudo isso para atender ainda um protocolo que respeite a vida e que respeite o distanciamento social que, lamentavelmente, a gente tem que manter nesse momento, mas que é crucial para a gente seguir. Bom, essas foram as feiras de destaque do nosso calendário. Vale a pena salientar aqui que a gente está falando dos maiores eventos do mundo, né? Então, a Anuga é o maior evento de alimentos da Europa, junto com a Cial.
Infelizmente, alguns deles foram apenas virtuais, mas não diminui de forma alguma o interesse gerado nos nossos produtos, especialmente nessas de alimentos e bebidas, obviamente. Mas essa OTC Houston, ela foi um sucesso, é uma feira de petróleo e gás. O Isalone, na Itália, é uma feira do setor de imobiliário, né? Então foi bastante bem sucedido. E algumas delas a gente, obviamente, nota um decréscimo no valor exportado, mas nada que seja considerado um erro grave ou um desvio que não pudesse ser explicado em virtude da pandemia. Então, falando desses maiores eventos do mundo, gostaria de trazer aos senhores os destaques da agenda da Apex para o ano de 2021. O BIF, Brasil Investment Forum, é um evento liderado pela Apex Brasil com participação do Ministério da Economia. É o maior evento de investimentos do continente americano, ou do continente latino, do continente sul-americano. Obviamente existem eventos nos Estados Unidos que são maiores em números, mas esse é um evento que a cada ano cresce em conteúdo e cresce na atração e na discussão dos temas relevantes dessa agenda de investimentos. Esse aqui é o projeto no qual eu trabalhava antes de vir aqui para Dubai, então posso falar com bastante propriedade dele. A Expo é o maior evento do mundo, é maior do que Olimpíadas, é maior do que Copa do Mundo e é maior do que as outras ações, atividades, todas de eventos globais. Nenhum deles é maior do que a Expo Dubai, nem Fórmula 1 e nenhum dos outros eventos todos juntos movimenta tanta gente. A expectativa, antes da pandemia, era que a Expo em Dubai tivesse 30 milhões de visitantes. Ela vai acontecer durante 6 meses, de 10 de outubro desse ano a 31 de março do ano que vem. E o pavilhão está super aberto a receber iniciativas de empresas brasileiras. Ele tem um senhor espaço de eventos preparado para acomodar a maioria das atividades que vocês podem pensar, né? Então, se você quiser fazer uma demonstração de produto, uma reunião com o cliente, workshop, tudo isso o pavilhão está pronto para receber. Ademais, ele tem essa arquitetura que parece uma mescla de São Paulo com Brasília. A gente tem um pilotis aqui, cercado por um espelho d'água, onde a gente quer que as pessoas entrem no espelho e se refresquem naquele calor escaldante ali de Dubai. A água é refrigerada e ela também ajuda a manter a temperatura ali do ambiente. Então, a gente acredita muito na Expo como uma ferramenta de promoção de negócios e trabalha bastante para que ela aconteça com o apoio das empresas. Então, o que a gente está falando é de uma estrutura de 20 metros de altura, onde essa estrutura têncil que cobre todo o edifício é uma grande tela de projeção 360 graus. Então, é um senhor espetáculo. Se vocês tiverem a possibilidade, eu aconselho visitar. Há dentro desse espaço uma loja e um restaurante que pode servir de plataforma de negócio para degustações, para produtos novos que vocês querem testar, para produtos que vocês querem vender. Tem um representante comercial aí que nós podemos colocá-lo em contato, que pode levar o produto. Nós temos trading companies que pode representar o seu produto na região. Então, caso seja do interesse dos senhores, podem nos procurar que a gente coloca vocês em contato com a equipe da Expo para desenvolver uma estratégia de posicionamento de imagem, posicionamento de município, posicionamento para uma federação de indústria no âmbito do Brasil na Expo Dubai. Marcelo, opa. Desculpa. Trazer uma atualização para todos, já que o tema é Expo. A atuação nossa aqui na região norte, nós estamos organizando a participação dos estados, estamos endereçando para as representações estaduais o caminho para a participação na Expo. Então, aqui na região norte, amigos, nós estamos com a participação do estado do Pará desenhada, em fase final para endereçamento de projeto, e também do estado de Rondônia. Então, o estado de Rondônia já com projeto preparado também, são os 2 estados já confirmados. E até aproveitar a presença aqui do Zé Ramalho, pela Suframa, trazendo que a Suframa está organizando uma participação dos estados da região norte, alguma abrangência para organizar junto com os demais estados que ainda não estão participando, junto com a Sudã,
são ações que ela está nos trazendo, teremos uma apresentação amanhã, são ações que ela está nos trazendo e que vão poder fazer com que empresários que ainda tenham interesse, que possam participar, que tenham maturidade exportadora para isso, e de uma maneira que a Amazônia esteja representada, que a região norte esteja representada, mais bem representada ainda. Então, mais uma oportunidade que, dentro desse rol, dentro desse portfólio todo de informações que nós estamos trazendo, são possíveis, são disponíveis para todos aqui participantes. E desculpa ter aproveitado o momento, Marcelo, por favor. Imagina, Lanfred, o microfone é a hora que você quiser, amigo. É importante salientar, pessoal, que a Expo é o maior evento do mundo, porque ela deu para a humanidade coisas como a Torre Eiffel, o The Needle em Seattle, a Ópera de São Francisco. Então, vários dos landmarks do mundo, dos lugares mais emblemáticos do mundo, eles foram criados durante a Expo. E não apenas isso, produtos como cachorro-quente, sorvete, raio-x, telefone celular, todos eles foram lançados em exposições mundiais. Então, assim, a participação brasileira, é óbvio que hoje a discussão é muito mais sobre o futuro da humanidade, né? Então, discute-se mobilidade, negócios, e como isso tudo tem impacto no mundo de amanhã. Então, é uma oportunidade única, que se os senhores conseguirem organizar uma participação da região como um todo, é inacreditável, e imagine vocês poderem colocar conteúdo naquelas telas ali do pavilhão. É uma coisa, assim, espetacular, espetacular. É um prédio de 20 andares, imagina um prédio de 20 andares quadrado, com 40 metros, 4 quilômetros quadrados o prédio inteiro, assim, a estrutura inteira ali, desculpe, à disposição para mostrar uma mensagem. Assim, é uma coisa realmente impressionante. Bom, aqui alguns testemunhos. Essas apresentações todas vão para os senhores depois. Eu vou pular aqui os testemunhos para a gente poder finalizar. E me coloco à disposição. Foi um prazer. Espero que a gente tenha aí algumas perguntas. E estamos à disposição para o que for necessário. Okay. Muito obrigado. Lanfred, Marcelo, muito obrigado pela deferência de vocês, pela generosidade, excelente apresentação, parabéns. Bem, vamos fazer o seguinte, agora quem tiver interesse em fazer pergunta, por favor, mande aqui no chat do Zoom e a gente faz uma lista, tá bem? De quem por ordem de inscrição. Então, quem quiser fazer pergunta, mande uma mensagem aqui pelo chat. E, enquanto isso, eu já vou fazendo logo adiantando uma pergunta minha. Na verdade, duas perguntas. Para os dois. Uma mais direcionada, enfim, para os dois. O Manfred, é bom lembrar, ele está em Belém do Pará. E o Marcelo está na Colômbia. Então, a pergunta, para a Panamazônia nós temos 10 anos, né? Então, desde o início, é um tema importante para a gente, essa questão do fomento ao comércio entre os países amazônicos. Infelizmente, o fluxo comercial entre os estados da Amazônia brasileira e os países amazônicos, e os 8 países amazônicos vizinhos, é muito baixo. Por exemplo, o último dado que eu vi da exportação brasileira para a Colômbia, acho que foi 2018, 2019, em torno de 40 bilhões. O Brasil exportar para a Colômbia 40 bilhões de dólares, enquanto o estado do Amazonas, que tem um importante polo industrial, e faz fronteira com a Colômbia, né? Nós exportamos apenas 40 milhões, ou seja, uma fração ínfima das exportações brasileiras para aquele país. Então, a primeira pergunta é essa: é viável fomentar esse fluxo comercial entre os estados da Amazônia e os países vizinhos? Afinal, o Brasil faz fronteira com 8 países, justamente aqui na Amazônia, né? E a segunda pergunta é a seguinte, sobre essa questão das feiras. Vocês sabem que a Zona Franca de Manaus, ela não é um modelo exportador. Ela foi, na verdade, as empresas que vêm para cá se instalam aqui, as estrangeiras, né, para acessar o mercado brasileiro. Então, mas desde o governo do Fernando Henrique Cardoso, vocês sabem, Fernando Henrique Cardoso, o governo Fernando Henrique tinha uma visão negativa em relação à Zona Franca. Então, eles queriam
que o modelo se renovasse, e se renovasse como? Por meio do fomento às exportações. Daí surgiu um programa na SUFRAMA, que o resultado desse programa mais concreto foi a Feira Internacional da Amazônia. Mas os resultados, no sentido de fomentar as exportações, não foram positivos. Então, essas são as duas perguntas. É possível fomentar esse intercâmbio comercial entre os estados da Amazônia e os países vizinhos, talvez mais direcionada para o Marcelo e para o Lanfred, mas é possível a gente, por meio de ações como feiras internacionais, realmente fomentar essas exportações dos nossos produtos dos estados da Amazônia? Por favor. Excelente pergunta, Belisário. Aqui na Colômbia, especificamente, a gente está falando agora de um momento muito peculiar e muito bom. Nós temos um acordo de complementariedade econômica celebrado há pouco tempo, em que a gente praticamente vira uma zona franca um do outro, com diversas benesses para os dois países. Então, o momento é de bastante atenção aqui, porque para várias questões fitossanitárias, por exemplo, o acordo zera tarifa, zera a tarifa de importação, enfim, todo o modal exportador fica beneficiado por conta desse acordo, chama ACE 72. Eu vou procurar aqui, depois que a gente terminar esse papo, eu procuro o link aqui para colocar aqui no chat da conversa. Por quê? Porque ali você pode checar pelo NCM, pelo sistema harmonizado, quais são os produtos que se beneficiam desse livre comércio entre Brasil e Colômbia. Por que eu estou trazendo isso à tona? Porque, obviamente, que é uma via de mão dupla. Várias empresas colombianas também vão se beneficiar aí, desse acordo para vender ao Brasil, né? Especialmente aí, a gente é o maior fornecedor de autopeças, de maquinário agrícola, etc., para a Colômbia. Mas a gente quer expandir isso para um pouco além. Obviamente que isso traz várias oportunidades. Mas se você, empresário, de porte dessa informação, checa ali o NCM, você vai ver todo esse regime do qual a empresa brasileira vai se beneficiar, e aí a gente pode traçar um plano depois para uma chegada aqui que vai passar por todo esse portfólio de informação que a Apex, de qualificação que a Apex tem para atender. Então, assim, resumindo, é um momento crucial do nosso relacionamento com a Colômbia e é um momento que a gente tem que tirar proveito dele, sabe? Porque, assim, esse acordo especificamente ele demorou mais de 20 anos para ser celebrado, né? Então, agora que ele aconteceu, ele é muito melhor do que o acordo Mercosul, por exemplo, para algumas áreas. Então, vale demais checar, vale verificar se o seu NCM, se o seu SH, ele é um dos beneficiados. A lista é super exaustiva, super extensa, então super vale a pena vir e eu apostaria que para a maioria das empresas vai ser um grande sucesso. Manfred? Isso, vou trazer uma perspectiva adicional. Eu estou aqui com... você perguntou se era viável, né, fazer a promoção, né, Belisário? Veja só, é uma obrigação. Eu vou dizer que é uma obrigação da Apex, porque a gente fala da finalidade da agência como promoção de exportação, como atração de investimento e internacionalização de empresa, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável econômico. Então, assim, é mandatório a vinda da Apex para a regional aqui norte, a nossa chegada a Belém para atuar na região norte, ela tem esse objetivo que você nos questionou. Nós temos que fazê-lo. Eu trago aqui, eu vou compartilhar uma tela aqui, o tema veio aqui, eu vou rapidamente, então, compartilhar uma tela, vou dar um exemplo. Nós estamos fazendo um estudo para instalação física, encerrou há pouco tempo no Pará, o PayEx, está atendendo remotamente, que também é uma opção virtual, a gente sabe. Então, nós estamos fazendo um estudo para o Amapá e para o Pará. Então, aqui nós estamos vendo, por exemplo, vocês veem aí na tela o gráfico? Esse daí é o número de CNPJs exportadores amapaenses. Então, eu não preciso dizer para vocês que nós estamos com um claro benefício ali da liberação da ponte binacional ali em Oiapoque, por exemplo. Então, o que acontece? Da mesma forma que isso daí está acontecendo, aconteceu, a gente está vendo o registro aí
entre o Amapá e a Guiana Francesa, da mesma forma que a gente está vendo isso lá, nós vamos encontrar outros pontos onde nós vamos ter que oxigenar esse comércio internacional transfronteiriço, que, apesar de não representar os bilhões que uma startup pode se transformar da noite para o dia, como nós vimos aí, eles representam o desenvolvimento econômico e social daquela região. É uma obrigação nossa, sim. Então, o comércio transfronteiriço é um dos motivos que faz com que a gente tenha um olhar muito carinhoso para essas regiões menos assistidas. E nós temos que promover, sim, essa ampliação da cultura exportadora na região norte e na sua área fronteiriça também. Fred, deixa eu só te interromper para colocar um ponto a mais nessa questão. É que a gente recebeu, claro, a solicitação dos governos que compartilham conosco da Amazônia para realizar atividades voltadas para a região. Então, o Peru já nos solicitou, a Venezuela ainda, provavelmente, a gente não vai ouvir falar muita coisa, mas deve participar, porque ainda tem uma vertente muito grande de compras governamentais, mas os países amazônicos, eles têm nos procurado para realizar essas atividades. Então, a gente parte do princípio que elas vão acontecer. Obviamente que depende agora de uma vontade política e de uma vontade e de conseguir casar as agendas de todas as agências, porque as congêneres da Apex nesses países é quem tem organizado a participação comercial deles junto ao equivalente ao nosso Ministério das Relações Exteriores. Então, vocês imaginem a dificuldade que é agora, nesse momento, não ter um hotel para levar todo mundo, levar compradores e realizar uma senhora rodada de negócios Amazônia. Mas é o que a gente almeja, né? Fazer, especialmente projetos piloto, para que, uma vez que eles sejam bem-sucedidos, a gente possa trazer essa realidade para os demais países da região. Marcelo, você sabe que esse é um projeto antigo da nossa associação, fazer uma grande rodada de negócios panamazônica. Quem sabe a gente consegue, né? Aqui em Manaus, olha uma boa notícia para você. Aqui em Manaus tem um hotel que estava fechado, mas vai reabrir, que é o Tropical Hotel, que tem uma excelente... Não dá para fazer dá para fazer... Ele tem, eu acho que, mais de 2.000 quartos e tem uma área de eventos. E está sendo renovado e tudo, foi comprado, tá como novo investidor. De repente, não uma mega, mas uma de médio porte dá para fazer. A Panamazônia está à disposição, viu? A nossa rede de empresários está à disposição para tentar colaborar na medida das nossas possibilidades, porque é de nosso interesse isso, muito interesse, na verdade. Algumas pessoas se registraram aqui para fazer as perguntas. Eu vou passar a palavra agora para o Sérgio Band. Eu peço que todos que façam pergunta, antes se apresentem. Diga de onde está falando, qual é o seu negócio. Sérgio, por favor. Uma honra tê-lo aqui conosco, viu, Sérgio? Obrigado, Belisário. Obrigado, pessoal. Boa noite. Estou falando de Manaus. Eu sou empresário do ramo de alimentação e morei muitos anos nos Estados Unidos. E, ultimamente, eu tenho tentado, usando meus contactos lá dos Estados Unidos, enviar algumas mercadorias aqui do Brasil para os compradores que eu trabalhei lá. E eu trabalho nessa área de alimentação. Uma das maiores barreiras que a gente tem é que a maior parte dos produtos nossos, eles têm barreiras fitossanitárias. Eu não entendo bem o motivo exatamente. Isso me parece até um pouco mais político do que realmente fitossanitárias, né? Vocês saberiam dizer se a Apex teria alguma coisa que ela pudesse fazer na tentativa de derrubar de um ou outro produto seletivamente essas barreiras? Olha, derrubar as barreiras é um processo super demorado, né? Então, por exemplo, a gente está falando na Europa, a Apex tinha um escritório de defesa de interesse de lobby, que é legal na Europa. E a Apex tinha um escritório de defesa de interesses lá para derrubar a nossa restrição à carne de porco, né? A gente lutou com esse tema por 12 anos e não conseguiu. Então, assim, a derrubada especificamente de algum produto, ou da restrição sanitária, por exemplo, ela está muito atrelada à proteção do mercado local, por exemplo. Então,
esse é um tema muito difícil da gente atuar. O que a gente faz normalmente é, junto à embaixada, entrar em contato com os organismos competentes para entender o que pode ser feito, mas se ele não cumpre a regra sanitária, fitossanitária, a gente não consegue derrubar assim, sem a interferência política, né? Então, a gente ou se beneficia de acordos como o Mercosul, esse acordo de complementariedade que eu falava, ou a gente, infelizmente, tem que atuar com a restrição que o mercado impõe para alguns Marcelo, produtos. então não é uma questão da gente melhorar as nossas práticas, né? É uma questão muito mais de proteção ao mercado, ao mercado e fabricante local, né? Perfeito. Isso, exatamente. Por exemplo, quando o senhor morou nos Estados Unidos, em que ano? De 1990 a 2008. Pois é, em 2010 a gente começou a importar álcool para os Estados Unidos, através do arranjo produtivo do álcool aí no Brasil. E, muito inteligentemente, à época, o nosso presidente da Apex começou a patrocinar a Fórmula Indy. E aí, você imagina o desespero do americano médio do Indiana, que produz álcool, ao ver que Ribeirão Preto estava levando álcool para colocar na corrida de carros mais famosa deles lá, que é a Indy 500. Mas isso é uma maneira muito de bloco de atuar, né? Então, assim, todo o arranjo produtivo do álcool do Brasil se juntou e fez um lobby grande do produto lá. Então, quando a gente não tem essa quantidade de gente que se junta ao redor de um objetivo para tentar arrumar uma maneira não de burlar o que está sendo colocado lá, mas de comercialmente ser o patrocinador daquilo, né? Por exemplo, a gente não consegue manobrar muito bem essa coisa. É claro que há casos de sucesso da nossa intervenção, especialmente na Europa, né, por conta da força que o mercado, por exemplo, de proteína animal tem política para que essas coisas aconteçam. Então, quando você pega uma empresa como a JBS, que é a maior empresa de proteína do mundo, e ela paga os melhores lobistas, ela paga o que o comprador pede na identificação da origem do produto e tal, isso traz, num tempo mais curto, traz um resultado. Mas, infelizmente, é muito mais uma questão política de proteção de mercado do que uma questão de competência das empresas brasileiras de cumprir ou de não estar cumprindo alguma coisa que o país pede. Entendido. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Eu vou passar agora a palavra para outro que se inscreveu, que é o Tiago Mourão. Tiago, se apresente, por favor, e em seguida faça a pergunta. Olá, amigos, boa noite. Sou Tiago de Rio Branco, Acre. Nós temos aqui um trabalho bem bacana de difundir a economia da agricultura familiar e estamos exatamente com esse foco para poder gerar difundir bastante esses produtos que têm uma excelente qualidade e já estamos comercializando ele já para vários estados do Brasil. Nosso próximo passo é para, enfim, exportar eles, né? E após a qualificação que eu fiz da PX, tem essa barreira que são os primeiros contatos com distribuidores internacionais, né? A minha pergunta seria sobre se a Apex poderia fazer uma ponte com esses distribuidores para, enfim, ter uma confiança de mercado ou uma confiança de contato, até por questões técnicas e, enfim, de tradução e tudo mais. Ok. Obrigado de novo, Tiago. Eu vou responder em alguma medida aqui para você, o Marcelo complementa também. Tiago, a notícia é ótima, você está no caminho certo. Você fez o PX, você participou da capacitação. Eu espero, depois você conta para a gente qual a sua opinião, é muito importante para nós. E a partir disso, nós estamos organizando essa primeira ação de exportação, aquilo que eu comentei durante a apresentação, para os núcleos PX da região norte. Então, breve, você vai ter a oportunidade de participar de uma rodada de negócios, vamos dizer, não é uma rodada de negócios, é uma primeira ação de exportação com comerciais exportadoras, onde você vai poder dar, sim, seus primeiros passos. Eu quero lembrar também, Tiago, que, por exemplo, no ano passado, a Apex apoiou
o AgroLab Amazônia, talvez algum de vocês tenham acompanhado. O AgroLab Amazônia aconteceu em setembro do ano passado. Nós tivemos lá rodadas de negócios com empresas da região norte e com compradores internacionais. Ao final do evento, nós tivemos a grata informação do Sebrae, que foi quem organizou o evento, de que 1/3 da oferta exportável que participou do evento foi endereçada pela Apex Brasil, em grande parte das empresas oriundas do PEX. Então, como continuidade do AgroLab Amazônia, está já agendado para 14 a 16 de setembro desse ano, o segundo evento, o segundo encontro, onde novamente haverá esse momento de rodadas de negócios. E as empresas que são oriundas do PEX são convidadas para isso. E é o momento ali onde as empresas já preparadas, já capacitadas, você deve ter visto no PEX, que existe uma série de requisitos que têm que ser cumpridos, você citou alguns deles aí agora há pouco. Então, na medida em que essa preparação avança, sim, as empresas são endereçadas a esses contatos de compras ou por meio de comerciais exportadoras ou com próprios distribuidores com a demanda internacional. Então, tenho certeza que você está no caminho certo e essas oportunidades, por exemplo, essa em setembro, é algo que muito em breve vai estar se apresentando para você aí no Acre e, de um modo geral, na região norte. Obrigado, Lanfred. Bem, você quer complementar, Marcelo? Claro, desculpe, Belisário. Em complemento a isso, é importante salientar que parte do trabalho dos escritórios, sejam eles internacionais ou nacionais, é a identificação desses parceiros. Então, assim, uma vez que você já passou pelo ciclo de qualificação e você já tem uma proposta de trabalho para exportação, é só ativar o escritório e falar ao mercado que você precisa ter acesso. Tá? Isso é um serviço gratuito para todas as empresas. Então, muito obrigado. O Ricardo Benzecri quer fazer uma pergunta? Você levantou a mão, Ricardo? Sim, gostaria, Belisário. E depois eu passo para o Sureste, que o Sureste tem umas coisas interessantes para comentar. Na realidade, eu gostaria de saber se a Apex funcionaria só para exportação ou com esse acordo de diminuição das tarifas de importação entre os dois países, se conseguimos importar da Colômbia. Porque eu sei que a Colômbia é um grande produtor de vidro para a indústria da construção e também de aço. Então, nós teríamos interesse em trazer esses dois produtos para o Amazonas. Perfeito. A Apex não trabalha com importação. Quem faz esse trabalho, ao contrário do que nós, né, o inverso, é a Procolômbia. Então, o que nós podemos fazer é colocá-los em contato com a Procolômbia e eles fazem o desenvolvimento dessa rede de contatos com as empresas. O mesmo trabalho que a Apex faz, só que o inverso, né, para levar o importador deles ao Brasil. E com relação à alíquota de importação, você mencionou que nesse momento havia um benefício fiscal. Está existindo isso para esses produtos? Eu não tenho certeza porque ele tem alguns NCMs para os quais existem restrições. Mas eu coloquei aqui no chat desse canal o acordo com os principais pontos para os quais tem preferências tarifárias, por exemplo. Sabe? Então, assim, as regras de origem, os temas tarifários e não tarifários, os temas do acordo e como eles se desenvolvem, todos eles estão nesse link que eu encaminhei aqui no Zoom. A lista é muito grande, eu não consigo me lembrar de cabeça especificamente desse produto. Mas eu aconselho que eu dê uma olhada para verificar se sim. E se sim, ele recebe benefício do Brasil tarifário para chegar. Perfeito. Hoje a Colômbia é reconhecida mundialmente como uma das melhores indústrias de vidro do mundo, principalmente exportam para a América. E eu acho que o Brasil está deixando de entrar nessa leva de importadores da Colômbia. Por isso, meu interesse. Maravilha. Ricardo, okay, muito obrigado. Benzecri, eu acabei de mandar para o seu WhatsApp esse link, viu? Tá ótimo. Muito obrigado, Belisário. Obrigado pela atenção aos amigos da Apex. Esclarecer aqui uma coisa. Aqui em Manaus, além do Sebrae, que pode ajudar a tirar essas dúvidas, não é? Nós temos o escritório do Itamaraty. O escritório do Itamaraty trabalha com isso também. Eles dão todo esse apoio.
E eles Perfeito. trabalham em um relacionamento muito estreito com a Apex. Inclusive, a ministra Maria Deise trabalha estreitamente com o Écio Lanfred em Belém. Então, também pode recorrer a eles também. Tá ótimo. Muito obrigado. Passo a palavra agora para o Suresh. Suresh, por favor, se apresente, diga de onde está falando e sua pergunta. Suresh, está mudo, Suresh. Suresh, você continua mudo. Pode ouvir? Que a internet aqui está um pouco ruim hoje. Agora Na sim. verdade, boa noite a todos. Na verdade, não é uma pergunta, é só para informar que eu sou Suresh Ramkisun, a minha empresa, Intelligent Business Network, estamos aqui na Guiana Inglesa. E a Guiana Inglesa tem um mercado. E como o Brasil é nosso vizinho, e por causa de cultura, barreira de língua, os dois países não estão olhando na cara de um do outro, mas nós estamos aqui para apoiar em toda forma possível. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Suresh. É sempre uma satisfação contar com sua participação, viu? Esse tópico que ele falou agora, que ele mencionou, Lanfred e Marcelo, realmente a Apex tem que estar atenta, porque você sabe que o crescimento do PIB da Guiana é estrondoso. Eu acho que ano passado foi de 26%, maior crescimento. Na verdade, o Banco Mundial havia estimado um crescimento em torno de quase 100%, mas não foi por causa da pandemia. Mas mesmo com a pandemia, eles tiveram 26% de crescimento do PIB, que é uma coisa assim, extraordinária. Mas também então, eles estão saindo do zero, né? Porque é um país, uma economia muito pequena, em razão da exploração petrolífera. Então, aqui para a região norte, especificamente, eu acho que a Colômbia, além da Colômbia, que é a segunda economia do subcontinente, a Guiana também representa muita oportunidade. Então, acho que a Apex poderia, não sei se vocês já estão atentos para isso, mas se não estiverem, é importante atentar para esse desenvolvimento, para esse crescimento tão acelerado da Guiana. Bem, eu acho que você queria falar, Ramalho? José Ramalho, você queria falar? Boa noite. A minha dúvida já foi esclarecida por intermédio da informação que me foi prestada no chat. Tá bem, tá certo. Bem, se ninguém mais quiser fazer a palavra, ok, eu queria passar ainda a palavra para Alexandre, nosso presidente. Alexandre, você gostaria de fazer alguma pergunta, Alexandre? Ou algum comentário? Achei fantástica a apresentação, tanto do Marcelo como do Écio. Informações muito importantes, quem almeja realmente exportar, tem um grande caminho aí com uma empresa totalmente especializada. Eu desconhecia, mas é muito importante estar trazendo essas informações para a gente. Com certeza tem empresários aqui que estão muito felizes em poder receber essas informações e demais mais agradecer vocês. E vamos ficar em contato, vamos ver, quem sabe participar de um fórum junto com a Apex vai ser muito importante. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Bem, se alguém quer fazer mais alguma pergunta? Oi, Belisário. Quem é? Oi, Belisário. É Marcelo Lima. Ô, doutor Marcelo, é sempre uma satisfação tê-lo aqui conosco, viu? Tudo bem, Belisário. Boa noite a todos. Fique à vontade, doutor Marcelo. Boa noite a todos. Lanfred, prazer em vê-lo, falar com Olá, você. Marcelo. Tudo bom? Jóia. Bem, meu amigo. Eu não poderia deixar de dar a minha opinião, porque a gente faz parte do mesmo time, né? Isso. Eu quero só fazer umas observações e algumas solicitações no que diz respeito ao trabalho da Apex e da CNI, porque existe
um convênio CNI-APEX, e esse convênio ele tem atuação em todos os estados do Brasil, e aqui no Amazonas não é diferente, como não é no Pará. Então, esse convênio, qual é o objetivo? Convênio APEX é justamente com essa parceria a gente vai fomentar as nossas exportações de acordo com o calendário que é estabelecido pelo convênio. Nem a propósito, vai acontecer agora, estava previsto para maio, agora uma feira, um evento da China, né? Ela foi estendida agora sobre meio ambiente e sustentabilidade. Eu não sei se vocês chegaram a tomar conhecimento, né, desse evento. Então, este evento realmente são eventos que a gente está como parceiro, e é uma missão comercial à China, né, 2021. E vai ser a 15ª Conferência das Partes de Convenção sobre a Diversidade Biológica, que é a COP15, e vai haver também, no segundo momento, em Beijing, uns encontros de rodada de negócios, encontros de reuniões, justamente visando esse intercâmbio, inclusive para nós levarmos aqui da Amazônia produtos da nossa biodiversidade, que é um dos focos principais, a biodiversidade e sustentabilidade, meio ambiente como um todo. Então, esse evento estava previsto para ser realizado agora em maio, mas em decorrência dessa pandemia, foi adiado a priori para outubro, mas ainda não está confirmado. Então, eu queria dar só essa informação, porque nós, como parceiros nesse convênio, nós já aderimos a essa ação, e o objetivo é justamente fazer a divulgação desse evento junto à classe empresarial e às entidades públicas aqui do estado do Amazonas. O segundo momento que eu queria, observação, aliás, que eu queria fazer com relação o que foi dito aí, como o Belisário levantou com muita propriedade, a expansão do mercado latino-americano dos países fronteiriços, né? O que acontece? No caso da Zona Franca de Manaus, a Colômbia, por exemplo, o Marcelo, meu xará, pode testemunhar isso ou ratificar, que a Colômbia é o maior parceiro do Brasil depois da Venezuela. E, por incrível que pareça, a Venezuela hoje é o maior importador da Zona Franca de Manaus, do estado do Amazonas. E o pior é que os produtos que a Venezuela compra do Amazonas não são industrializados no Amazonas, são produtos de gêneros alimentícios, de higiene, saúde, que já são produzidos em outros lugares aqui do Brasil, mas em decorrência da situação econômica da Venezuela, as empresas estão importando esses produtos. Então, hoje, a Venezuela importa em torno de praticamente quase 1/3 das nossas exportações aqui. O segundo ponto é que a Colômbia, por exemplo, ela tem um destaque no ranking das exportações aqui do estado do Amazonas, e hoje o principal cliente é a Colômbia, no caso da Concentrados, que é a Recofarma, que é a empresa que produz concentrados para refrigerantes, é um dos maiores exportadores para a Colômbia. Ela exportava muito para a Venezuela e agora está voltado o mercado para a Colômbia. Independente disso, nós também, com a política de fomento às exportações, nós estamos, as exportações para a Bolívia, para o Peru, o Equador, também estão sofrendo aumentos, de certa forma, significativos em relação ao que era no passado, né? Hoje, praticamente, nós exportamos para a Zona Franca, exporta para quase todos os países da América Latina. E a Argentina já vem no terceiro lugar nas exportações. Então, a gente está trabalhando nisso aí, no sentido de fomentar justamente até por causa da logística que, de certa forma, nos favorece, né? Outra observação, Lanfred, é com relação a esse evento de Dubai, né? Que você falou aí que o Pará já aderiu e Rondônia já aderiu, e eu gostaria de também aderir. Eu queria que você me mandasse uma correspondência para a gente formalizar essa parceria, porque nós temos interesse, porque numa versão que houve no passado, acho que foi uns 5 ou 6 anos atrás, foi feito um evento desse tipo aí em Xangai, né?
na China, que Isso. foram a duração mais ou menos de 6 meses. E nós 2010, tivemos 2010, então já faz quase 10 anos, né? Então foi feito esse evento e nós tivemos também uma participação com as empresas daqui da região. Então, eram essas observações que eu queria fazer e dizer que nós estamos, como parceiros, Apex, CNI, e, no caso aqui, o Estado, a Federação das Indústrias, através do Centro Internacional, da qual nós fazemos parte, para a gente fazer justamente esse time, como você falou, para a gente poder fomentar essas exportações. Você falou no programa de capacitação da Apex, do PIEX. O PIEX hoje já está sendo executado aqui no Amazonas, através da Fundação Paulo Feitosa, está sendo executado aqui, com que eles têm um limite, uma meta de 100 e poucas empresas para atingir, e está tocando, mesmo com essa pandemia, está sendo executado ainda, tanto aqui no Amazonas, como também em Roraima, né? Que estão fazendo também. Então, eu só queria deixar claro aí, porque a gente, como trabalha nessa atividade diuturnamente, praticamente, deixar aqui que nós, na Federação das Indústrias, nós estamos aptos, inclusive, a prestar alguns tipos de informações que foram solicitadas aí. Teve um empresário, esse que morou nos Estados Unidos, com relação aos registros. Nós também criamos esse canal, principalmente com Miami, que nós temos pessoas, consultores, que facilitam. E até mesmo o escritório da Apex, lá em Miami, ele funciona nesse sentido de conduzir o empresário, criar facilidade para o empresário, direcionando para empresas que estejam aptas a viabilizar as exportações. Tipo, o FDA tem uma empresa aqui que levaram 6 meses para pegar o registro do FDA. Hoje já estão exportando a parte de cosmético, que é um grande atrativo do mercado americano para nós. Era isso que eu queria comentar e parabenizar vocês por essa iniciativa. Aliás, o Belisário realmente é um empreendedor nesse tipo. Ele promoveu semana passada com o pessoal da Guiana, né? Que eu achei bastante interessante também. E eu acho que ele tem que fazer mais embate desse tipo. Eu agradeço aí a atenção de você, o Marcelo Martins, e ao Belisário, tá, Belisário? Obrigado. Desculpa aí, Marcelo. Muito obrigado. Sempre uma satisfação tê-lo conosco. Lanfred e Marcelo, eu passo a palavra agora para vocês, para comentar o comentário do doutor Marcelo e também para os comentários finais, tá bem? Que a gente já passou muito da hora. Então, por favor, Marcelo e depois Lanfred, encerramos. A não sei se o Alexandre vai querer fazer algum comentário ainda, Alexandre. Alexandre Zucatelli. Não, tá tudo bem. Só agradecer mesmo e uma boa noite a todos. Obrigado, Alexandre. Então, Marcelo e depois Lanfred, comentários e finalizar, por favor. Mais uma vez, muito obrigado. O comentário final é nos colocar aqui à disposição dos senhores. O escritório tem 2 pessoas, mas nós trabalhamos ali que nem os 300 de Esparta para fazer o melhor pelos senhores. Então, estamos aqui à disposição do que for necessário e contem conosco. Um prazer falar com os senhores e espero vê-los em breve com as empresas aqui. Um abraço. Esse é o melhor dos convites, né, Marcelo? Em breve, trabalharmos juntos. Isso mesmo, muito bom. Muito bom. Marcelo, obrigadíssimo por estar junto conosco. Você trouxe informações importantes. A questão da participação na Expo, ainda mais. Nós tivemos uma reunião ontem com a Amazon Tour e com a SEDECT, onde a gente veio tratando do tema também. E, como eu disse, o José Ramalho está aqui conosco, representando também a SUFRAMA, e uma ação ampla da SUFRAMA nesse momento para participação. Então, naturalmente que a FIEAM vai participar junto com a SUFRAMA, vai participar junto com a SEDECT. Nós vamos construir isso, eu entro em contato na sequência com você.
Quero, então, agradecer aos colegas que participaram. Estou vendo o Eduardo conosco, o Eduardo da Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento de Roraima. Estamos também construindo com Roraima a participação no BIF, na Expo Dubai. Teremos, possivelmente, agora, no final do mês, o lançamento do perfil Estado Roraima, que nós estamos também construindo essa agenda. Obrigado por estar conosco aqui, Eduardo. E aproveitando também o Tiago. Tiago, você da Naturus, por favor, continue antenado lá com a Andréia, com a equipe do PayEx. Eu quero acreditar... Maravilha, eu quero acreditar que nós vamos ter o seu depoimento, sim, breve, sobre como foi o nosso trabalho com você no Acre, mas também que a gente possa participar dessas outras ações, como, por exemplo, o AgroLab que eu comentei com você. Belisário, agradeço demais a oportunidade. Obrigado, Thiago. Agradeço demais a oportunidade. Estou presente junto com o grupo. Quero que a gente colha frutos, a gente trabalhe muito e colha frutos a partir de agora e daqui para frente, continuamente. Tá bom? Muito obrigado a todos. Só um último recado aqui, pessoal, que eu acho que é super importante nesse fórum especificamente de trazer, é que a ProColômbia está organizando uma novidade sobre os regimes de zona franca que vão aumentar aqui na Colômbia. E eu acho que é muito rico se vocês conseguirem participar, tá? Eu vou colar aqui o perfil da pessoa que disponibilizou essa vaga e eu acho que é muito interessante para a gente. Eu devo participar desse evento como ouvinte e acredito que seja importante também para os senhores para ter uma noção do que eles estão falando de zona franca, de como que eles tratam isso e do que a gente pode trazer de aprendizagem, desculpe, para as nossas práticas aqui no Brasil, aí no Brasil. Desculpa. Ok, tá certo. Então eu já copiei aqui, muito obrigado. Bem, então mais uma vez, em nome da Associação Panamazônia, muito obrigado a todos. Obrigado a Alexandre Zucatelli, obrigado ao Lanfred, ao Marcelo e a todos os que assistiram e participaram. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, até logo. Um abraço, até breve, Obrigado, pessoal. a todos. Obrigado. Boa noite.